Reverendo Thiago, é possível perder a salvação? Então vamos lá. Eu vou defender a posição que é absolutamente impossível, né? Que um crente, alguém que de fato nasceu de novo, perca a salvação, né? E eu vou procurar demonstrar a base, né, dessa minha posição por meio de 3 caminhos. Obviamente, começando pelo testemunho das Escrituras, né? Nós estamos aqui diante de um grande professor de grego, então vamos trabalhar aqui alguns tempos verbais, alguns casos gramaticais e assim por diante. E também por uma questão que eu vou chamar de lógica teológica, ou seja, existe uma coerência necessária da Escritura. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, alguns textos nos apontam para uma aparente dificuldade ou contradição. Quando isso acontece, a gente precisa ir para aquilo que é mais claro. E a Bíblia vai trazer um pressuposto a respeito do ser de Deus que é inegável. Então, com base nesse pressuposto, que eu creio que tanto eu quanto o pastor Paulo Henrique nós vamos concordar com isso, eu vou tentar esclarecer esses textos, né, aparentemente obscuros. E por fim, se der tempo, obviamente, pelo testemunho da própria igreja, ou seja, pela história da igreja. Pastor Paulo, como é que você posiciona a sua participação inicial no debate dessa manhã? Então, pastor Lucas, a posição contrária, né, de antemão a gente acaba ficando em posições diferentes, e aqui são posições teológicas, né? Todo mundo, a gente fala assim, às vezes as pessoas elas não compreendem, né? Nós somos obreiros, pastores, pessoas que nós adentramos as cátedras no Brasil e estamos diante da responsabilidade de lecionar e ensinar as pessoas que desejam conhecer mais da palavra do Senhor, e estamos diante de posicionamentos opostos. O pastor Thiago disse que vai mostrar que realmente é impossível um crente, um cristão genuíno, alguém que nasceu de novo, alguém que está debaixo da poderosa e potente mão do Senhor, se desviar, ou seja, perder a salvação. Mas eu acredito que esse tema também é muito importante nós trabalharmos ao chamado de eleição, porque se for falar assim, um eleito pode perder a salvação, né? Quem foi eleito para ser salvo, ele pode perder essa salvação. Então nós vamos trilhar ali na eleição no Primeiro Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, e trabalhar algumas questões, né? Em que consiste a eleição de Israel? Quem foi o primeiro eleito? Abraão, Noé? O que está constituído nisso? E vamos trabalhar os textos e as objeções que o pastor Thiago levantar, e assim tentarmos esclarecer os posicionamentos nesse pouco tempo que nos resta. Reverendo Thiago, o senhor trouxe aqui o seu posicionamento, claro, é impossível perder a salvação. O senhor disse que caminharia por 2 linhas, né? Me corrija se minha... 3 linhas. Isso. Eu peguei aqui, elucidar textos, lembrar tradições e uma questão que eu vou chamar de uma coerência lógica do próprio testemunho. Coerência lógica, foi essa que eu perdi então. Por onde nós vamos começar, Reverendo Bom, vamos Thiago? começar pelo texto, né? Tá. Eu trouxe aqui alguns textos e, por favor, né, se eu começar a me exceder aqui no tempo, vocês me cortem, por gentileza. Eu vou começar com um texto clássico, né? O texto de João, capítulo 10, versículos de 27 a 29. O texto diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Primeira observação que é importante que a gente faça aqui para que os ouvintes acompanhem, em especial aqueles que carregam alguma dúvida, né? É o tempo verbal que está a palavra dou. Essa palavra, ela está no presente do indicativo ativo, na primeira pessoa do singular. O que isso significa para aqueles que não têm ainda um conhecimento ainda que instrumental? Quando falamos que o verbo está no presente, significa que a ação aqui descrita está acontecendo no momento da fala. Então, o que Jesus Cristo está dando é algo que está relacionado ao presente momento da fala. E o que significa dizer que ele está no modo do indicativo? Significa dizer que a expressão ou ação aqui, primeiro, deve ser considerada real, factual, concreta. E quando nós falamos que ela está na voz ativa, significa que o sujeito do verbo é quem realiza a ação. Ou seja, traduzindo, significa que Jesus está dizendo que ele dá, no exato momento em que a pessoa manifesta a fé, a salvação. E algo factual e concreto. E ele ainda diz, jamais perecerão.
E aqui tem um aspecto interessante, que é este verbo perecer, ele carrega uma ideia, um conceito semântico de destruição final. O que ele está dizendo? Que a partir do momento em que esta pessoa recebeu do Senhor esta vida eterna, que diz respeito à salvação, ela não pode nem ser arrebatada das mãos do Senhor, do Todo-Poderoso, muito menos estar ou entrar no juízo final, no dia em que os ímpios, aqueles que não receberam esta dádiva do Senhor, entrarão em juízo e serão destruídos. Não no sentido daquela destruição como os aniquilacionistas entendem, né? Mas a destruição no que diz respeito ao envio ao inferno. Ok. Pastor Paulo, o senhor tinha falado sobre trabalhar a questão da eleição no Antigo Testamento, mas o pastor Tiago traz alguns argumentos aí no Evangelho de João, por onde o senhor pretende começar? Tem que começar por aqui, senão daqui a pouco os haters da internet falam assim, mas você fugiu do texto. Né? Não, você fugiu do texto e tal. A gente entende, assim, eu vou bater nessa tecla e queria inclusive indicar pra produção pra ver se traz a parte 2 desse debate. Porque é um desperdício dos dois lados por questão do tempo. Pessoal, não é porque são meus amigos, mas eu comentava isso com eles, né? É muita competência teológica aqui envolvida. Eu falo isso com sinceridade pra gente, às vezes, ter tão pouco tempo pra discutir. Mas desculpa te interromper, continua. O pastor Tiago levantou a questão gramatical de João capítulo 10, versículo 28, que segue no versículo 29, versículo 30. O texto grego diz assim, cago de domi, rutizo, um grego muito ruim é autóis, parece até um brinquedo, né? Rutis zoen, aionium, que rume apolente ou apoletai. Quando o senhor trabalha essa ideia, que o senhor traz a ideia do verbo, né? E o senhor trabalha didome, né? Na verdade, isso. O senhor cita aqui que é um presente indicativo ativo na primeira pessoa do singular. O que é isso? É claro que o sujeito a praticar essa ação, como o senhor muito bem colocou, é Jesus. E é Jesus que, de fato, é o nosso Salvador. E por que ele é um verbo presente do indicativo ativo? Esse verbo está indicando que Jesus vem por causa do envio de Deus, como mensageiro de Deus, como enviado de Deus, como um filho de Deus, naquele momento nos trazer a salvação. Por quê? Porque nós carregamos do passado os pecados desde a época de Adão. Então, qual é o papel, inclusive, se você trabalhar o papel do Espírito Santo e o papel de Deus e também de Jesus, que é o papel da Santíssima Trindade, cada um na sua função, mas vem o Espírito Santo convencer o homem do pecado passado, da justiça presente e do juízo. Então, o verbo não poderia aqui, nesse caso, estar numa voz média ou talvez numa voz passiva. Mas, em contrapartida, se nós pegarmos esse texto de João capítulo 10, versículo 28, e falarmos então que nesse momento nós temos a garantia da salvação eterna, baseado nessa perícope morfológica ou sintática, então nós vamos ter um problema em Mateus capítulo 24, versículo de número 13, que o texto grego diz assim: Roderipominas estelos rutos ou rutos sotesti, né? E alguns vão falar sotestetai, mas a pronúncia moderna seria então aqui soteste por causa do ditongo. Aí, o que nós temos nesse texto? Jesus diz assim, eu tô colocando Jesus contra Jesus, porque é isso, diante da contradição, o senhor vai precisar explicar essa ideia, tá? Então ali ele garante, lá ele não garante mais. Então, de novo, rodei poemenas e telos rutos sotesti. Aquele que perseverar até o fim, ou quem perseverar até o fim, será salvo. Então ele coloca, e aí eu queria que o senhor trabalhasse essa questão para mim, de soteste ou sotestai, que é um futuro indicativo passivo na terceira pessoa do singular. Ou seja, quem o sujeito oculto aqui, aquele ou qualquer um que praticar ou perseverar até o fim, rupomenas, remar contra a maré aqui, será salvo. Ele coloca a salvação no futuro. Ou seja,
ele mantém a salvação do passado, ele mantém a salvação do futuro, mas a posição do verbo na voz passiva mantém a ação do sujeito, estendendo, que aqui a gente tem um advérbio de tempo, para o futuro. Como fica essa pequena contradição? Vamos lá, já vou responder isso aí já, mas deixa eu fazer uma pergunta, até aproveitar aqui que eu estou diante de um grande professor. Como que eu traduziria se tivesse no particípio presente? Qual verbo o senhor fala? Esse verbo que nós estamos discutindo aqui, é o de João do texto 10? de João, Vai trabalhando, eu tô abrindo ele então, aqui. é que faz parte da minha argumentação, né? Porque, de fato, a ideia da voz não teria como, porque o sujeito sempre será Deus no que diz respeito à salvação. Então, nesse sentido, aquele que faz parte do predicado vai ser sempre o objeto passivo daquilo que o sujeito da ação está realizando. Por que eu pergunto isso? Se a ideia do texto aqui, João, não estivesse ligado à ideia de que a salvação foi algo pontual, realizado, concreto, ele poderia ter usado aqui, por exemplo, o tempo verbal no particípio presente. Aí, por isso que eu quero que o senhor me responda. Como que eu traduzo um verbo no particípio presente? Porque existem textos em que eu vou trabalhar aqui que está no particípio presente. Oferecerei, o senhor trabalharia? Não é assim que traduz particípio presente. Particípio presente traz uma ideia de uma ação que está em ocorrência. Por exemplo, a ideia de regenerar. Se eu trabalho ela ou uso para falar sobre ela no particípio presente, seria regenerando, certo? Agora, se eu uso, por exemplo, no presente do indicativo, é regenerado, ação concreta. Então perceba que a discussão exegética não está na voz, porque sempre o sujeito ativo será Deus no que diz respeito à salvação. A minha pergunta está no tempo verbal. Sim. A discussão exegética aqui para saber se a salvação é algo pontual ou é progressivo, como é a santificação, está no tempo verbal. Então, mas Jesus não está garantindo que a salvação é naquele momento? Salvação do quê? Isso. Ele garante nele, ele não garante a pessoa, ele garante a ação dele. O texto está claro em dizer que ele garante a ação dele. Eu garanto essa salvação, ou seja, eu ofereço essa salvação. Uma dúvida, então para o Senhor a salvação é apenas coletiva? Não, a salvação ela passa por 3 etapas: passado, presente e futuro. Certo. Quando o senhor se prende aqui em João capítulo 10, versículo 28, o senhor coloca Jesus contra o próprio Jesus, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem pode perseverar até o fim, segundo Efésios capítulo 2 ou capítulo 1? Porque, por exemplo, se a gente tem uma discordância no que diz respeito à ordem da salvação. Sim. Por exemplo, para nós, calvinistas, reformados, a fé, que inclusive vai ser a instrumentalidade pela qual a pessoa se mantém na salvação, não é causa da salvação, é consequência. Certo. Se é o Senhor sempre o sujeito ativo da salvação e nós somos passivos nesse processo, é o Senhor quem nos dá a vida eterna, a salvação. E a fé, ela está alicerçada e fincada na salvação que nós recebemos gratuitamente de Deus, que inclusive o texto diz que isso não é por obras. Quer ver? Vamos pro texto de Efésios, que fica mais fácil pros ouvintes acompanharem. É legal o senhor argumentar, mas assim, eu gostaria muito que o senhor trabalhar o texto que eu coloquei em questão sim. de Mateus capítulo 24, versículo 13. A gente vai trabalhar, porque senão fica assim, o senhor faz as perguntas pra mim, mas não responde as minhas. Tá, depois só me lembra qual foi o texto pra eu abrir aqui. Mateus 24, 13. É Efésios o quê que o senhor vai trabalhar? Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Embora existam aqui algumas divergências no que diz respeito ao tuto, eu gostaria de saber a opinião do senhor. O texto diz assim... Efésios 2:8? Isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto tudo não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Pergunto, isto não vem de vós, refere-se ao quê? A todo o conjunto. Inclusive a graça? Sim. O que é essa graça no contexto? A graça é uma pessoa. Não, nesse contexto não refere-se a uma pessoa. A graça é uma pessoa. Se ao todo, está falando do processo da salvação. Não, a graça é uma pessoa, porque quem salva é Jesus. Então, pela graça, por Jesus. Então, por Jesus. Vocês são salvos, ou não é Jesus que salva? Então,
a fé neste texto, vamos esquecer os nossos pressupostos teológicos. Não tô com pressuposto. Tá fazendo a pergunta, eu tô respondendo. Sim, eu digo porque todos nós temos pressupostos, né? Eu vou ler o texto de acordo com crenças que eu já assumi, seja elas conscientes ou não. É que assim, pastor Tiago, quando o senhor fala de parece que a gente tá preso. Mas o senhor, como sendo exegeta, sabe que ninguém tá preso a nada aqui. O senhor crê na neutralidade? Não, é assim, ó. Inclusive, eu não tô citando nem... o senhor falou assim, por exemplo, nós calvinistas... Se fosse pra alguém estar preso, seria o senhor, porque eu não falei nós arminianos. Não, só pra o senhor entender. Eu não vou nunca negar que, infelizmente, eu, por ser um pecador, sempre terei comigo uma ausência, até ficou estranho, né? De neutralidade. Não existe neutralidade. Então, mas é assim, o fato de eu defender X ou B, sem citar C ou D, não significa que eu tô defendendo nenhum tipo de rótulo. E não significa que o senhor não carregue pressupostos. Então, mas se eu apresentar algum tipo de pressuposto, o senhor aponta. Até agora, não apresentei nada. Então, parece que assim, o senhor tá preso. Nós estamos trabalhando no texto. Exegese não tem pressuposto. É o texto nu e cru. Tá, então vamos lá. Essa ideia aqui, né? O senhor tá dizendo que esta graça, então, refere-se à pessoa de Jesus, logo à salvação. Eu falei que, na verdade, era todo o contexto. Aí o senhor perguntou pra mim que graça era essa. Eu falei que essa graça era uma pessoa. Tá. E é essa pessoa bendita do Senhor Jesus. Lá no capítulo 2, ainda no versículo 1, o texto diz que ele, quem? Deus, nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados. A fé nem existia quando o Senhor, de forma soberana, através dos seus decretos, decidiu livremente, aprove a ele, nos trazer uma nova disposição espiritual. Perceba que a fé não está sendo nem colocada aqui ainda. O que eu quero dizer com isso? Que a fé não é causa, mas é consequência de uma nova disposição espiritual. Se ela é consequência, deixa eu tentar ficar claro aqui. Se é Deus quem me deu, é só Ele quem pode tirar. Não será as minhas obras ou falta de obras que colocarão em xeque a minha salvação. Porque a minha fé, de fato, eu creio que pode oscilar na caminhada cristã. Isso acontece com todos nós, infelizmente. Agora, se ela está calçada, ela é consequência de um presente que nós estamos aqui dizendo que é a salvação por meio de Cristo Jesus, eu não posso perdê-la. Tá, então, o que acontece é o seguinte, o senhor trouxe a ideia do texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, Tegar hariti este sosesmenoi, ou sosesmeni, diapisteus, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Isto, não é isso. Porque isto é o que está mais próximo. Dom de Deus. Sim, esse pronome demonstrativo, ele tá se referindo a todo o contexto. Ele não se refere à graça, ele não se refere à fé, ele se refere a todo o contexto. E a grande questão aqui é o seguinte, então o senhor está dizendo que Deus me deu a fé, se foi Deus que me deu essa fé, que essa fé que foi... não foi exatamente essa palavra que o senhor utilizou, mas antes da fundação do mundo, né, e todo esse outro contexto, a grande questão é a seguinte, ficou um problema para trás, de Mateus capítulo 24, versículo 13, né? De novo, eu bato nessa tecla, não gostaria que o senhor não fizesse vistas grossas. Não vou fazer. Mas Mateus capítulo 23, versículo de número 37, ele vai dizer o seguinte, Mateus 23, de número 37, vai falar assim, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis ou eu tentei reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Por isso que eu falei que nós deveríamos trabalhar a eleição de Israel. Em que Israel é eleito para fazer o que para o Senhor? João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Portanto, aos que creram em seu nome, não está falando que foi os eleitos. Por quê? Porque existe um povo que foi escolhido por Deus ou foi designado por Deus fora do tempo, como diz o apóstolo Paulo. Deu-lhes o direito, recebeu um direito que não tinha, de se tornarem filho de Deus. E junto com Mateus 23, 37, tem um texto paralelo que é Lucas capítulo 13, versículo 34. Eu disse, se a eleição de Israel antecede a eleição no Novo Testamento ou a eleição trabalhada por igrejas ou teologias de linha reformada, algumas mentes pensantes do Antigo Testamento, como Eschild, Eicherod e várias outras questões, diz que a eleição de Israel está constituída pelo menos em dois patriarcas, né? Em Abraão ou em Noé. Aí eu pergunto pro pastor Tiago, né? Em que consiste a eleição de Israel? A eleição de Israel, ela falhou
Deus por ter constituído, né? Ou só quem nasceu fora de Israel, porque a Bíblia fala, a salvação vem primeiro do judeu e depois do grego, é que tem essa eleição incondicional, né? Ou seja, tem essa eleição que não falha. Porque Jesus fala, eu tentei reunir vocês. Então você vê que esse Deus que escolhe, esse Deus que elege, esse Deus que predestina de antemão, a predestinação ou a eleição de Israel, ela falha. Então baseado em João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, Mateus 23, 37 e Lucas 3, 34. O que não funcionou em Deus na eleição de Israel, se a eleição, segundo o que o Senhor expõe, né? Significa que um eleito realmente não pode perder a salvação. Pastor Thiago, antes de você responder, vamos ver como é que tá a enquete, que eu não falei. Tá na agulha aí, Rafael? Tem como colocar? Perde ou não perde a salvação? A maior parte, 80%, acredita que perde. Vamos ver até o final aqui. É claro, não é muito pouco tempo, né, para que você possa construir seu posicionamento. E aí? A eleição de Israel foi ou não condicionada pela liberdade do povo? Bom, vamos lá. Vou tentar responder essa pergunta e a outra que ficou em aberto, né? Essa pergunta, na verdade, o próprio apóstolo Paulo faz de forma retórica, lá na sua carta aos Romanos. Porventura, então, a eleição de Deus falhou? O que ele diz lá? De modo nenhum. Este endurecimento provocado ativamente pelo próprio Deus, fazendo menção a Isaías capítulo 6, é obra de Deus. E qual é o motivo? O texto mesmo vai responder. Para que nós fôssemos enxertados. Olha que interessante, nós não temos participação alguma. O Senhor, por uma eleição incondicional, nos colocou aqui. E aí, a gente pode, inclusive, até para que calce essa ideia para aqueles que nunca ouviram, a palavra de Deus nunca falha. Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai dizer que a palavra de Deus, parafraseando, ela é cheiro de vida para os que são salvos e cheiro de morte para os que se perdem. Ou seja, se eu preguei o evangelho, esse evangelho alcançou um coração de eleito, ele fez o seu papel. Se ele deparou-se com um não eleito, ele também cumpriu o seu papel, condenando. Mas voltando à pergunta que ficou em aberto, qual foi o texto? Desculpa, pastor. Mateus capítulo 24, né? Versículo 13. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Primeira coisa que a gente tem que pegar aqui é que este será é um futuro passivo. Olha que interessante. Qual é o aspecto do verbo futuro no grego? É uma ação completa, uma ação hipotética ou uma ação em andamento? O senhor está fazendo a pergunta para mim? Isso. Então, na verdade, assim, essa pergunta que eu fiz pro senhor, e eu trabalhei, inclusive, a expressão soteste, né? Eu disse ali que é uma voz passiva na terceira pessoa do singular. Então, a ação do sujeito no texto, ela está no futuro, porque é um futuro, mas tem um aspecto passivo. Ou seja, a ação só vai ser concluída no futuro. E quem conhece o futuro é só Deus. Como eu não cheguei lá ainda, aí ele fala, quem perseverar ou aquele que perseverar até o fim será salvo. Então só vou saber, eu não, né? Na verdade, é eu mesmo, porque Deus já sabe. Será salvo, ou seja, o aspecto é futuro. Eu não consigo definir textualmente, gramaticalmente falando, que essa salvação ela é passada ou presente, justamente por conta da questão do futuro passivo. Então deixa eu tentar resumir de uma forma muito simples para aqueles que não conhecem a questão do aspecto da língua grega. Quando nós falamos que o futuro existe um aspecto, é o aspecto de ação completa, não progressiva. Por mais que aponte para uma ação no futuro, ela não está em progressividade. É uma ação tão certa, é mais ou menos aquele profético... Eu acho que o senhor tá... desculpa até cortar o senhor, eu acho que o senhor tá confundindo a questão do auristo, porque assim... O auristo aponta pro passado. Não, com todo respeito e carinho, desculpa. Vamos auristo o Daniel Wallace aqui com a gramática? O senhor pode abrir qualquer gramática. Qual tipo de auristo? Nós temos pelo menos 10. Tá. Qualquer um deles, tá? Vai mudar é o aspecto. O auristo não define o tempo. Ele não fecha o passado e nem fecha o futuro. Ok, mas o problema nosso aqui é a questão do futuro e não do auristo. Sim. Não, mas tudo bem, que eu tô dizendo assim, o senhor falou assim, a ideia do gerúndio. O que o senhor tá trabalhando auristo, é uma ação contínua. Nem todo auristo traduz-se por gerúndio. Por exemplo, não, quando a gente não tô falando isso. É uma ação completa do passado. Por exemplo, ao invés de indo, é tendo ido. Tudo bem. Uma tradução do gerúndio. Ou uma tradução do auristo. Então, mas na verdade assim, a ação contínua... vocês discutirem, mas ao meu ver, o ponto aqui é o futuro passivo. Essa que é a questão. Não, tudo bem. O que eu tô dizendo é o seguinte, toda vez que o senhor fala assim, essa aqui é uma ação contínua, não é tudo que é ação contínua. Então, assim, quem não pra mim fecha... não é ação contínua, pra mim não é. O senhor falou naquela anterior, não nesse aqui. Mas era isso. Na anterior, não tô falando nesse aqui. Então, o que acontece? O auristo no grego, Neda Guida Pereira Barata
aorta, né? Os gregos e os seus idiomas. Poderia citar várias outras obras aqui. O aoristo não tem função de fechar tempo, nem definir o passado, nem o presente, nem o futuro. Ele vai depender muito dessa questão da ação. Agora, soteste, ele está dizendo será salvo. Aquele que perseverar até o fim, o substantivo de verbal aqui, será e está apontando para o futuro. Ou seja, como ele é um futuro completa. Indicativo ativo. Então, mas se eu está dizendo que é uma ação completa, como que eu tenho a ação completa no futuro se eu não cheguei lá ainda? Então, mas aí nós estamos fazendo uma analogia ou uma categoria de análise com base na nossa racionalidade. Por quê? Não, pastor, é só no texto. Sim, mas o senhor é professor de grego. O senhor sabe que existe algo que nós estudamos que diz respeito ao tempo verbal chamado aspecto. Sim. Que a gente, inclusive, quando vai dar aula, a gente ou usa um pontinho para ensinar os alunos aquele aspecto é algo pontual, ou vários pontinhos para mostrar que este aspecto é algo progressivo, ou apenas um pontinho no final dizendo que aquilo, embora não tenha acontecido, é tão certo como Jesus vive que acontecerá, que é a ideia do aspecto do futuro quando está no passivo. Agora, só para que os ouvintes me acompanhem, o aoristo é sim uma ação pontual e completa, cuja ênfase não está no processo, mas sim em algo concretizado no passado. Por isso que as grandes discussões se dão em torno do gerúndio, que é ou não é correto traduzi-la no gerúndio, mas isso fica para um outro programa. Agora, esta questão que o senhor me perguntou, né, como é que fica com esses daí do texto de Mateus, o próprio texto de 1 João 2 vai nos responder. Eles saíram de nosso meio, não é palavra minha, né? Entretanto, não eram dos nossos. E qual é o motivo porque eles saíram não eram dos nossos? Porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.